Soldado, na sua opinião, o que é uma boa amizade e quem define isso de o que é uma boa amizade? Na sua humilde opinião, deixa no comentário aqui o que você acha uma boa amizade, enfim, se você acredita em amizades hoje verdadeiras, se você acredita em amizades entre homem e donzelas, né? Esse é um grande enigma, né? Eu tenho minhas opiniões particulares sobre isso. Eu, particularmente, não acredito nessa amizade genuína entre um homem e uma donzela. Só que esse é um assunto que elas mesmas adoram dizer que existe, né? Deixa no comentário aqui se você acha que existe amizade entre homem e donzelas. Eu, pra mim, os caras tudo quer colocar o cajado pra dentro, o James pra dentro. Só que enquanto eles não conseguem, eles ficam ali pagando de amiguinho, rodeando ali o urubu na carniça até ela dar uma chance de liberar o Capu, a Laricinha pros caras, mas enquanto eles não conseguem, eles vão pagando de amigo. Essa é a minha opinião. Deixa a sua aqui, se você confia e acredita nessa amizade genuína entre homens e donzelas. Mas o tema do vídeo não é isso, mas é pegando um gancho na questão de amizade. O que define para você uma boa amizade, cara? Você acredita que existem amizades verdadeiras hoje em dia, nos tempos atuais, ou você acha que é apenas encenação? Enfim, eu vendo um filme que, nesse exato momento na Netflix, o filme chama Monstro. Mas, contextualizando, se você já viu esse filme, deixa no comentário o que você achou. Mas contextualizando, o que acontece? Dois jovens negros, esse jovem negro, o principal e o protagonista do filme, ele vai preso, porque ele foi acusado de desviver um comerciante tentando meter a fita lá no comércio do cara. Aí deu uma zebra lá e aí o resolve, né, que você tá entendendo, disparou e aí desviveu o comerciante, teve imagens de segurança ali e aí eles foram presos por esse motivo. Só que o protagonista desse filme, que é o jovem. Tem dois jovens negros, né? Dois jovens negros. Um é mais vida louca, né? E esse bonzinho fez amizade com vida louca, que joga basquete e tal, e começou e tal a envolver ali. Aí esse vida louca colocou ele em maus lençóis, nessa fita que ele foi meter lá no comércio, aí deu zebra, os dois foram presos. E assim, qual que é o insight que eu tive? Cara, você tem que ter muito cuidado com as amizades e as pessoas que você anda junto, convive e tem que escolher muito bem, cara. O melhor é você andar sozinho, só com Deus, cara. Mas se você é dessa vibe aí de amizade e tudo mais, andar em bando, enfim, cara, saiba escolher muito bem as suas amizades e com quem você anda. Como diz e sempre disse os grandes filósofos dos Racionais MCs, mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Porque o que aconteceu? Resumindo a ópera desse filme, o jovem negro bonzinho foi preso por causa do jovem negro vida louca, que colocou ele na cena da situação lá, da fita, e ele foi preso inocente. Tudo por causa de uma amizade mal escolhida, né? Talvez você deve conhecer uma história. E quantas histórias eu já vi, cara, de tipo, cara, o cara frequenta mesmo um barraco ali do cara e um cara casado, né? Aí tem a esposa ali, e esse cara que pagava de amigo do cara, começa a comer a mulher do cara, entendeu? Começa a andar em cima, entendeu? Talvez até questão de filhas também, começa a dar em cima das filhas, enfim. O cara fica ali frequentando uma certa casa e fica fazendo altas paradas ali de, pô, não é uma amizade genuína. O cara tá tipo crescendo aí nas suas paradas, principalmente naquilo que você tem, te invejando. Quantos amigos não colocaram vários caras em maus lençóis? Talvez você deve ter algum relato aí disso, cara. Entendeu? Não podemos generalizar e falar talvez que não existe amizade genuína. Cara, talvez possa existir sim, mas antes prevenir do que remediar, né? Na minha humilde opinião, eu acho que, cara, primeiro se confiando em Deus e quanto mais sozinho você caminhar, meu parceiro e minha parceira, é melhor para você, porque, como diz os filósofos do Racionais MCs, a confiança é uma donzela ingrata, que te beija, te abraça, mete a fita em você e desvive você. Não vou falar o pé da letra que você sabe o que é, porque senão vai atrapalhar o vídeo aqui. E aí, nesse gancho dessa, dessa visu que eu peguei, nesse insight desse filme Monstro, filme muito bom.
Eu lembrei, cara, de uma história que meu pai sempre me falava, né? Na época que eu morava no Barreiro, ele sempre me falava, aí, presta atenção, cara, não fica andando nesse grupinho, ficando na esquina e tudo mais, é isso e aquilo, andando de bolinho. E eu não entendia muito bem o que ele queria dizer, né, cara, sobre essas situações. Tem coisas que os nossos pais falam com a gente em determinado tempo, que a gente tem determinada idade, que a gente não entende aquele tempo, só vai entender depois. E eu lembrei exatamente dessa época que meu pai em vida falava, cara, muito cuidado com quem você anda, cara. Nunca confie em um outro homem. O homem, maldito homem que confia no outro homem. Bando e tal. Você não sabe o que, que os caras tá ali, cara. Vocês estão com algum entorpecente, vocês estão com uma verdinha, vocês estão com uma branquinha no bolso, tá ligado? Aí você tá num carro, ou tá numa situação, ou você passa por uma blitz, ou você toma uma geral, qualquer tipo de situação. A responsabilidade não vai estar 100% na sua mão, cara. Você vai estar dependendo de outras paradas, de terceiros, e talvez você pode entrar em maus lençóis por causa desses tais amigos que você considerava que vão colocar a sua vida talvez em risco e te fuder, entendeu? E nessa época que meu pai falava, a gente tinha um grupinho ali na época que eu morava no Barreiro, cara, e eu não vou citar nomes, né, mas tem uma pessoa específica lá que não está mais entre nós. O que aconteceu? Fui dar rolê com um tal amigo, né, que ele achava, pra meter a fita lá num carro, enfim. Na época tava muito modinha isso, né, cara? Meter fita de carro, negócio de step e tudo mais. Aí eu me afastei de vez de todo mundo lá e parei de ficar na esquina e ficar colando, focar nas minhas paradas, curso técnico e tal, até porque eu não tinha tempo também. Eu estudava o dia inteiro, chegava à noite cansado, enfim. Já tava naquela fase, né? Terminando o ensino médio, começando a trampar, começando a vida, correr atrás das minhas paradas, cara. Os caras querem vida fácil, vender algumas paradas que você tá falando. Enfim, usava muita coisa, branquinhas e verdinhas, né? Cigarro, enfim, eu falei, cara, isso aqui não vai dar futuro, não é pra mim. Afastei totalmente desses caras aí. Aí passou um tempo, cara, esse conhecido meu na época, nós éramos amigos de infância, jogávamos bola juntos, curtíamos muito, na época era Furacão 2000, porra, era da hora. A gente curtia muito funk, escutava música, ficávamos a tarde inteira escutando músicas de pagode, na época do Forchara, de pendrive e MP3, e a gente ficava curtindo músicas e tal. Era uma amizade naquela época bem tal, mas cada um foi para um caminho diferente, né? E esse parceiro meu na época foi fazer uma fita num carro lá com um tal amigo dele. Aí o que que aconteceu? Deu uma zebra lá na época que eles foi fugir com o carro, cara. E aí o que tava dirigindo, que no caso era ele, esse parceiro meu, bateu o carro. E aí o carro começou a pegar fogo, cara. E esse amigo que estava do lado dele, o que, que você acha que ele fez? Saiu do carro e deixou ele lá. E aí você já sabe o que aconteceu. Foi desse carbonizado e aí você já sabe, né? Caixão fechado, enfim. É uma história muito triste, cara. Na época eu fiquei muito abalado porque eu gostava bastante dele, cara. A gente conhecia, assim, de moleque de andar descalço, na época de jogar a bola, derrubar lata, era pureza naquela época. Eu fiquei muito triste, fiquei abalado, mas assim, são escolhas, né? E eu lembrei dessa situação, vendo esse filme, eu falei, cara, dá pra tirar um conteúdo legal disso, falar de amizade aqui e tal, pra a maioria do meu público aqui é homem, mas talvez você pode ser uma donzela também, uma deusa. Cara, muito cuidado com quem tá ao seu redor, sendo familiar ou não familiar. Muito cuidado com quem que você anda, com quem que você confidencializa coisas íntimas suas, tanto financeiras quanto pessoais, sentimentais, pensamentos, planos futuros. Saiba muito bem quem que você leva na sua casa, que nem todo mundo quer o seu bem. Muitas pessoas estão indo ali para ver o que, que você tem, invejar, colocar praga naquilo ali. As pessoas não ficam felizes em ver você progredir, em ver você ganhar mais dinheiro, em ver você morar numa casa melhor do que a delas, ter condição de financeira de estar saindo no final de semana melhor, comendo uma carne boa, bebendo um refrigerante bom, bebendo uma cerveja boa. São coisas simples. Na sua mente que é pura, não tem nada a ver. Mas na mente das pessoas, nós não sabemos o que elas pensam. E a maioria das vezes e dos casos, elas ficam invejando aquilo ali. E talvez se você for da noite e tudo mais, talvez algum parceiro seu, algum parceiro seu, vai te colocar em maus lençóis. Se já não aconteceu isso, né? Se você quiser compartilhar aqui, se já não aconteceu isso, de você cair em maus lençóis, em questão de justiça ou qualquer outro tipo de coisa, cara,
Questão de emprego também. Porra, você acha que os caras ali é parceiro seu? Não, não são não. Todo mundo ali, meu parceiro, tá na selva defendendo o seu. Quando a granada explode, meu parceiro, é cada um por si. Entendeu? Aí você vai ver realmente quem que é quem. Entendeu? Então, essa era a visão que eu queria passar nesse conteúdo. Muito cuidado com quem você anda, com quem você confidencializa. É muito importante você saber escolher muito bem quem está ao seu redor, cara, que você pode cair em maus lençóis. E talvez nesse exemplo desse filme que o menino foi preso, cara, pô, sujou a ficha do cara, mano. O cara sendo inocente, mas assim, o cara colocou ele numa situação que, porra, é uma coisa que mancha a ficha do homem a vida inteira, entendeu? Imagina acontece uma coisa dessa com você. Você tá dando um rolê com um amigo seu, tal, talvez você é abordado, alguma coisa, ou acontece alguma coisa, de qualquer coisa. Ele tá com umas paradas no bolso e você não tá, você tá junto, entendeu? Você tá andando com um porco, você é porco também. Como os antigos dizem, né? Diga quem tu andas e direis quem tu és. Então, muito cuidado, cara. Eu não quero ver você em maus lençóis. Primeiramente Deus, depois quanto mais sozinho você andar, melhor. E não contar seus planos para ninguém e saber filtrar muito bem quem que você leva na sua casa, quem que tá ao seu redor, quem que você sabe das suas coisas. Talvez é bom você não contar para ninguém. Até próprios familiares podem estar querendo o seu mal. E imagine então as pessoas da rua, hein? Pensa nisso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se chegou até aqui, deixa a likezada, deixa um comentário de algum relato que você conhece de alguém que entrou em maus lençóis por causa de amizades, né? Vai somar bastante no conteúdo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.